1 Pedro capítulo 3, versículo 7, que já foi lido e nós vamos relê-lo novamente. 1 Pedro 3, 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Isto, então nós homens, Nós homens podemos ter as nossas orações impedidas. E o que pode impedir as orações aí de nós homens? Não coabitar com a nossa esposa e, consequentemente, vai atingir os filhos, É não coabitar com entendimento. Então, nós precisamos desse entendimento. E uma das coisas que eu gostaria de lembrar, Efésios capítulo 5. Enquanto estamos aqui, folheando, amanhã, gente, alguém se lembra o que nós temos amanhã? Amanhã, dia 30, apesar de ser feriado, tudo isso, mas amanhã nós temos a última sexta-feira do mês, nós temos oração aqui, tá? E quem está lendo Esther, amanhã, se Deus quiser, tem algo muito lindo em termos de Esther e Daniel, a maneira como eles agem e como que isso influencia na história. E lógico que vamos abordar a questão da oração. Então agora nós vamos ler Efésios capítulo 5, versículo 28 apenas. Efésios 5, 28. Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Mateus e João Pedro, vocês ainda estão no caminho, Vocês têm uma chance enorme de aprender antes de casar. Olha que chance, Porque depois dos 40, Ed passou também, O Renato passou também, Garcia passou também, o Ari passou também. Aqui é um negócio complicado. Depois dos 40 é difícil a pessoa mudar de opinião. Somente a palavra é capaz de fazer isso no nosso coração. E olha lá, tem uns que é difícil. A esposa fala 300 vezes, não faz isso, bem. Ele faz. Mas parece que é tão simples. Por que faz? Faz. Como que muda a cabeça dele? Não peça ajuda para mim, porque lá em casa é quase igual, tá? Não tem muita diferença. Ela fala e a gente continua fazendo, Por quê, Ed? Depois dos 40, então, temos dificuldade. Agora, o João Pedro e o Mateus têm toda a chance do mundo de ser mais pontual nesse assunto, Olha que chique. Então vamos lá, de novo, o verso 28, Mateus e João Pedro. Olha esse texto, grave esse texto, Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. É tão claro isso na Escritura, E nós vamos fazer esse link, com Eucana e Zacarias, tá bom? Lembrando que, se a unha do dedão do pé do homem dói, ele percebe. Agora, se a unha do dedão da esposa dele dói, ele também tem que perceber. Se a esposa está num sofrimento, ele tem que perceber esse sofrimento. Se ela está vivendo uma angústia, ele deve entrar nessa angústia, porque agora não são mais dois, é um só corpo. E aqui está falando do homem, expressamente o homem, o verso 28. Vamos repetir para isso ficar gravado. 5:28. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Isso.
Eu não sei se acontece na sua casa, as mulheres aqui podem me ajudar, mas assim, o homem vê necessidade de trocar carro, o homem vê necessidade de pescar, o homem vê necessidade de passear, o homem vê necessidade de fazer várias coisas que a mulher não percebe essa necessidade, mas ele parece que é algo urgente. E às vezes ele tem dificuldade de perceber as necessidades da esposa. E isso nós precisamos estar atentos, porque agora é o meu corpo, é o nosso corpo, né? Então a necessidade dela é a minha necessidade. A minha necessidade também é a necessidade dela. Às vezes ela diz assim, vai pescar porque eu não estou aguentando, você está insuportável. É uma necessidade, tem que ir, libera porque está difícil. Então vamos ver esse Eucana de novo, né? Nós estudamos quinta-feira passada, mas nós vamos firmar isso aqui. 1 Samuel capítulo 1, porque essas 4 perguntas ainda estão são bem proveitosas para nós pensarmos aqui quanto falamos de Efésios 5, 28, tá bom? Vamos lá, 1 Samuel 1, vamos ler apenas o verso 2, 1 Samuel 1, o verso 2. E este tinha 2 mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Então, a razão aqui, a dificuldade, o sofrimento, a angústia de Ana é porque ela não tinha filhos. Versículo 4. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Versículo 5, porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Ainda o versículo 6. E a sua competidora excessivamente a irritava para a esbravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Então, era do conhecimento de Penina, era do conhecimento de Eucana, que Ana era estéril. Tá? Isso aqui já era conhecido, ambos sabiam. Tanto é que Penina a irritava todo ano. O versículo 7 vai fortalecer isso, mas eu não quero o versículo 7 agora, só o 8. 1 Samuel 1, 8. Então, Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que não está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? São 4 perguntas nós comentamos aqui quinta-feira passada. Quem pergunta é porque não sabe, ou se sabe, está sendo chato. Por exemplo, a sua esposa está fazendo café, você chega para ela e pergunta, o que você está fazendo? Estou fazendo café. Está fazendo almoço. Aí você chega da rua, o que está fazendo? Estou brincando de boneca. Né? Tem pergunta ridícula. Então, assim, tem perguntas que a pessoa faz e provoca mais ainda. Agora aqui, se ele está perguntando é porque ele não sabe, e de fato ele sabia. Por que ela chora? Porque não tem filho. E Penina fica irritando ela. A segunda pergunta, por que está mal o teu coração? E por que não comes? Eu não como porque eu não tenho filho, eu quero filho. É óbvio. Depois, e por que está mal o teu coração? O meu coração está mal porque eu não tenho filhos. E depois ele ainda fala, não te sou eu melhor do que 10 filhos? Jamais, você é meu marido. Filho é filho, marido é marido. Né? Tem maridos que tratam as mulheres como filhas, pagam a escola, pagam plano de saúde, paga tudo, trata como filho, não como esposa, aquela a qual deve ser dado toda a honra.
Afinal de contas, em Provérbios é dito o seguinte: aquele que alcança, ou seja, aquele que atinge o objetivo, ele tem uma esposa, ele alcançou a benevolência do Senhor. Então, homens, aí se você é casado, é privilégio, tá? Deus lhe deu essa graça. E ele não disse isso para a mulher, porque a mulher é até mais feliz sem homem, né? Em alguns casos é só sofrimento. Eu vi um videozinho, vocês podem procurar, o envelhecimento. E a mulher de 109 anos, ela disse o seguinte: você quer viver bem até essa idade? Fique longe dos homens. Depoimento dela. Depois nós temos uma outra dizendo o seguinte: eu perdi o meu marido. Aí a repórter pergunta para ela: e como que foi perder o marido? Foi um alívio, porque ele me dava tanto desgosto, me maltratava tanto. Então, esses casos, né, que nós percebemos no dia a dia. Esses 4 demonstram claramente que Eucana ia na igreja, fazia as atividades eclesiásticas, né? Mas a dificuldade da percepção, coabitar com ela com entendimento. E aí é a própria Ana que vai orar e Deus lhe concede o filho Samuel, mas não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto agora está em Lucas capítulo 1. Agora nós vamos ver um outro casal, Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1, o versículo, a partir do versículo 5. Lucas 1, 5, 6 e 7. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, o nome dela era Isabel. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinha filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Isso, olha o versículo 6 com mais atenção. E eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Então não é só um praticante, não é aquele que vai à igreja, mas é aquele que observa os mandamentos e preceitos do Senhor. Isso aqui vai fazer diferença no texto que nós vamos ver já já, tá? O casal, a família que está voltada para, de fato, a palavra, não apenas se mostrar às pessoas, mas um relacionamento justo diante do Senhor, não diante dos homens. Aí nós temos um casal que realmente vai ter a sua oração respondida. Versículo 13, Lucas 1, verso 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque tua oração foi ouvida, e Isabel, a tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Isso. O finalzinho do verso 7, que o Ed acabou de ler também, diz o seguinte: e ambos eram avançados em idade, mas tinham um agravante no verso 7. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril, assim como Ana, Deus havia fechado a madre, aqui também Isabel era estéril. Mas os dois aqui tinham um relacionamento muito justo, irrepreensível, observando os mandamentos. E o versículo 13 então diz assim, ó: a tua oração foi ouvida. Então aqui vai para mim, para o Anderson Toste, para o irmão Renato, para o Garcia, para o Ed, para o Ari, para o Mateus, para o João Pedro, né? O texto lá anterior que nós lemos diz assim: coabitai com ela com entendimento, dando
honra a mulher como vaso mais frágil, para que não sejam impedidas as vossas orações. Ou seja, lendo esse texto, versículo 13, se a oração de Zacarias foi ouvida, tem um critério. Por que foi ouvida a oração de Zacarias? Porque ele coabitava com Isabel com entendimento e dava honra a Isabel. Apesar de serem de idades, apesar de ela ser estéril, mas ele lhe concedia honra. É a esposa que Deus me deu. E na sua intimidade com o Senhor, ele orava. E aí Deus envia o anjo, e o anjo traz essa notícia: a tua oração foi ouvida. No caso de Ana, que nós lemos, é ela que entra nessa batalha, é ela que passa por filha de Belial, quando ela está orando, só mexendo, ela está falando e mexendo os lábios, mas não se ouvia a sua voz, enfim. Mas Deus lhe abre a madre. Agora aqui não, aqui é o homem. Aqui é o homem que casou, que agora a necessidade dela é a mesma necessidade dele, e ele entra na intercessão, na busca pelo Senhor. A alegria dele é tremenda, mas a alegria dela de saber que ele está intercedendo por mim, ele está buscando ao Senhor por minha causa. E aí nós temos então o milagre de João Batista, o milagre daquilo que ele fez. Mas para nós terminarmos aqui, fica aquela pergunta, expectativa. Mesmo que depois dos 40 é difícil, cabeça dura, já tem os seus conceitos, não, eu acho que é assim mesmo, se quiser ela tem que se dobrar, ridículo isso, mas como fazer para inverter tudo isso? Como fazer para que nós tenhamos essa sensibilidade de que agora o meu corpo é o corpo da minha esposa, a necessidade dela é a minha necessidade, a angústia dela é a minha angústia, o sofrimento dela é o meu sofrimento, o anseio, a expectativa dela também é agora a minha expectativa. Como conquistar isso? Então nós vamos ler, vamos aprender com Zacarias. Só que isso está descrito através do homem mais sábio da história, que está em Provérbios. O rei Salomão, ele passa-nos a informação no capítulo 2 de Provérbios. Provérbios 2, nós vamos ler o versículo 1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Isso, eu vou pular, tá? Mas eu queria primeiro fazer esse versículo 1, para ficar bem claro aí, tá bom? Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, lembre-se que nós lemos Lucas 1,6, ambos eram justos e irrepreensivelmente nos mandamentos e estatutos do Senhor. Então olha só, se esconderes contigo os meus mandamentos, agora eu vou pular o versículo 3, e se clamares por entendimento e por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouro escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Então, nós homens podemos dizer assim, eu não tenho, não consegui, não sei, já li tantos livros, já pesquisei tanto, não cheguei a lugar nenhum, mas não é pesquisa.
é se colocar aí diante do Senhor, na presença do Senhor, porque aqui o texto diz, o versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Da sua boca. A sua boca disse, haja luz e houve luz. A sua boca diz o seguinte, em Colossenses, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. A sua boca disse em Tiago 1, todo aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto. E aí diz, peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é como a onda do mar. Mas o que me chama a atenção aqui, para nós terminarmos, é o seguinte, o versículo 4. Não é simplesmente fazer uma oração, Senhor, eu quero sabedoria, Senhor, eu quero entendimento, Senhor, eu quero habitar com ela com entendimento. Não, aqui envolve uma ação, uma atitude, um compromisso, né? Então vamos ler o versículo 4. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurarás. Isso. Então existe aqui uma ação, eu vou procurar isso, eu vou em busca disso. Eu estive no garimpo, ali em Rondônia, e também estive no garimpo em Mato Grosso, lá para cima. E muitos homens morreram, principalmente no garimpo de Rondônia, porque a terra lá é bastante arenosa. Então cava-se o poço, muito, às vezes, nem muita profundidade, mas quando menos se espera, eles morrem soterrados, porque eles vão colocando madeira na lateral, mas mesmo assim a pressão é muito grande e muitos morreram soterrados. Mas eles estão em busca do quê? Tesouro, é o ouro, é a pedra preciosa. Então aqui a palavra de Deus está comparando que entendimento e sabedoria é questão de buscar com disposição. Eu quero coabitar com ela com entendimento. E daí você vai ter uma surpresa, um belo dia, o anjo chega para você e diz assim, a sua oração foi ouvida. Por quê? Porque você está aprendendo a coabitar com ela com entendimento e com sabedoria. Isso é tão rico, gente. Estou falando disso, né? Estamos usando como base a palavra, mas quando você olha para a psicologia, como que é o estudo da questão família funcional, como que os filhos estão olhando absolutamente tudo o que passa dentro da casa, a estrutura até os 6 anos, em que a criança está vendo onde você dorme, como que você trata, o beijo que você dá antes de sair, o abraço que você dá, o acolhimento que você oferece, o tom de voz, tudo está passando pela percepção infantil. Então, quando Deus está falando isso, marido e mulher, esse coabitar com entendimento, exatamente porque isso vai refletir família, filhos, estrutura familiar. E depois, né, não precisa ficar falando muito, filhos, obedeçam vossos pais, porque isso será algo natural. Eles estão vendo algo diferente ali, né? Ok, gente? Oportunidade hoje, né, que nós tivemos de falar sobre isso, é o nosso último encontro do mês de março. Eu queria trazer isso para nós homens termos aí a sensibilidade. Não basta ir na igreja, não basta todo ano, como Eucana fazia, oferecer sacrifícios. É necessário intimidade com o Senhor. É necessário estar observando mandamentos e preceitos do Senhor, porque aí
eu vou ter a sensibilidade de que a necessidade dela é a minha necessidade, a angústia dela é a minha angústia, o desejo dela é o meu desejo. E aí sim, eu vou orar e Deus há de conceder respostas. Amém?